A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o irmão João e estou gravando aqui agora por este canal também, que é o canal Vinha do Cordeiro, coisas do algoritmo do YouTube, duplicidade de nomes, mas o importante é que a gente continua fazendo a obra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Mateus 10, e o versículo é 34, onde o Senhor Jesus diz assim: Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Isso quer dizer que os ensinamentos do Senhor Jesus, eles estão voltados para a salvação, e significa também que eles não são ensinamentos permissistas, ensinamentos aí que permitem que as pessoas moldem esses ensinos de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu bel prazer, acrescentando ou tirando coisas, que algumas pessoas dizem que a Bíblia precisa ser aí reescrita para ser moldada às mudanças que aconteceram no mundo. Tem que se adaptar ao mundo e não o mundo se adaptar à palavra de Deus. E significa também que esses ensinos do Senhor Jesus, eles não eram ali uma extensão do judaísmo e não era também a continuação da velha aliança. Na verdade, era o início de uma nova aliança de Deus com o seu povo, todo aquele que declarar o senhorio de Jesus nas suas vidas. E aí Jesus continua, ele diz assim: Não vim trazer paz, mas espada. Então o Senhor Jesus está falando da justiça divina, a verdadeira justiça, que é a justiça do amor, a justiça da misericórdia, da graça, a justiça do perdão, a justiça do verdadeiro amor a Deus, a justiça de cumprir os preceitos e os mandamentos do Senhor Deus de acordo com a vontade dele. O reino do Senhor Jesus não era um reino político, não era um reino voltado ali para atender os anseios do povo de Israel, que estava aguardando ali o Messias, que seria um rei que iria libertar o povo de Israel do cativeiro ali dos romanos, da escravidão dos romanos. Jesus, ele era sim o Messias de Deus, que veio para trazer liberdade, mas liberdade aos cativos do diabo, aos cativos de Satanás, e veio para quebrar as cadeias do inferno. E aí no versículo 35, Jesus continua e diz assim: Porque eu vim pôr em dissensão, ou seja, eu vim trazer um novo ensinamento, uma nova aliança, e consequentemente haverá discordância dos ensinos dele com relação aos ensinos farisaicos. Aí ele disse: dissensão, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Ou seja, então Jesus está dizendo que ele veio para alcançar toda a família, mas dentre os membros da família haveria alguns que discordariam ali dos seus preceitos e dos seus mandamentos e não aceitariam ali a conversão, a aceitação, a declaração do senhorio de Jesus na vida deles, porque a sociedade ali religiosa dos fariseus, dos judeus, eles eram guardadores de preceitos e conceitos de homens, e doutrinas e tradições e ritos e rituais acostumados a sacrifícios. Então eles eram religiosos, e Jesus está falando que ele ia enfrentar, os seus ensinos enfrentariam dificuldades para alcançar toda a família, mas que o objetivo dele é realmente o objetivo do Pai,
de alcançar todos dentro da mesma casa. No livro de João 7, versículo 3, Jesus também passou, por essa dissensão, entre os seus irmãos. Eles disseram assim: disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí o versículo 5 diz assim: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E no versículo 36, Jesus continua: e assim, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Nos dias de hoje não é diferente, Nós conhecemos e sabemos de países que são países extremistas, países onde a intolerância religiosa é muito grande. Eles não aceitam ali, uma nova religião, um novo ensino. Eles não aceitam que as pessoas exerçam ali a sua liberdade de escolher servir ao Senhor Jesus. E aí então, entra na nossa vida a sabedoria de Deus, que é reconhecer através da palavra uma obra, que é feita pelo inimigo, quando ele está usando pessoas para nos atingir, para nos questionar, para até nos oprimir. Então a sabedoria de Deus é essa, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. O apóstolo Paulo, ele falando ali das armaduras de Deus, que é a sua palavra, a palavra do Senhor, ele diz em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o que isso quer dizer para nós, nos dias atuais? Isso quer dizer que a nossa batalha, ela não é uma batalha emocional, não é uma batalha da carne, não é uma batalha que a gente deve enfrentar com as nossas forças da carne, com a nossa própria força, mas sim uma batalha espiritual. Que quando o inimigo se levanta contra nós, contra a nossa fé, usando até mesmo pessoas próximas de nós, nossos familiares, nós não devemos ali levar em conta, levar para o lado pessoal, para o lado das concupiscências, da raiva, da ira, do ódio, da mágoa, para pelejar contra os que combatem contra a nossa fé, que não aceitam a nossa fé. Nós devemos sim dobrar os joelhos, entregá-los na mão de Deus, para que eles tenham também a oportunidade que nós tivemos de conhecer e ter comunhão com o Deus verdadeiro. Todas as investidas do inimigo contra a vida de qualquer pessoa, crente ou não, tem como objetivo ali fazer aquilo que é a especialidade dele, do diabo, que é roubar, matar e destruir. E isso significa também, destruir a fé, destruir a comunhão, destruir o temor, destruir a vida espiritual, destruir tudo o que Deus tem de bom para nós, todas as promessas de Deus, todas as bênçãos, todos os projetos, e nos afastar da presença de Deus. Então essa é a intenção verdadeira de Satanás, Não tem nada de bom nele. Ele quer que nós percamos tudo aquilo que Deus tem para nós. E aí no versículo 37, Jesus continua e ele diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o Senhor Jesus está dizendo, que o cristão,
ele é como a menor das sementes, né? Que vai sendo ali alimentada pela palavra de Deus e vai crescendo, crescendo até se fazer uma grande árvore, de sorte que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos, né? Então o Senhor Jesus está dizendo que nós fomos plantados ali na nossa casa, na nossa família, na escola, na faculdade, no trabalho, para que nós possamos crescer e produzir muitos frutos ali para o reino de Deus. E aí no versículo 38, Jesus diz assim: quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então Jesus está dizendo que nós devemos confiar, nós devemos perseverar, que nós não devemos recuar nem retroceder em relação às investidas do inimigo contra a nossa vida. Porque o galardão de quem persevera, de quem confia, de quem vai até o final com o Senhor Jesus, o galardão é a salvação. Então Jesus está dizendo, né, que para que nós não percamos isso, nós devemos ali ter bom ânimo, devemos nos esforçar e devemos confiar que Ele vai nos dar a vitória. Eu gostaria de encerrar com Mateus 24:13, onde o Senhor Jesus diz assim: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Ou seja, aquela fé inicial, né, da nossa conversão, ela deve ser a mesma durante toda a nossa vida espiritual diante de Deus, permanecendo firme ali, confiando, crendo e na esperança de que nós alcançaremos a salvação através do nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus alcance a todos nós.